Crise financeira sem precedentes no Corinthians. E você vê tudo isso aqui no Webgol. Sejam todos bem-vindos. Quero te pedir para se inscrever no canal e nos ajudar a bater a meta de 100 inscritos por aqui, tá bom? Essa semana pintou aí uma notícia que o Corinthians tinha atrasado os salários dos jogadores e também dos funcionários do clube. É verdade que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, já foi pago os salários atrasados dos jogadores do Corinthians e os funcionários, mas aqui abre algo para a gente pensar. O Corinthians é o time que mais deve no Brasil, no ranking de primeiro lugar, com uma dívida astronômica. A dívida chega em mais de 2 bilhões de reais. O Corinthians é primeiro do ranking, seguido do Atlético Mineiro. Até o Hulk reclamou do salário atrasado hoje, né, numa entrevista. O terceiro é o Cruzeiro, com 981,1 milhões. E o quarto é o Vasco da Gama, chegando a quase 1 bilhão de reais também. A verdade é que todos os clubes brasileiros devem. Alguns mais, alguns menos. Mas o Corinthians é uma preocupação à parte, porque, como eu disse, o Corinthians é primeiro do ranking. E fora isso, os bastidores do Corinthians está uma bagunça. Nós temos um presidente, o Corinthians tem um presidente interino, um presidente que foi afastado do cargo com suspeita de corrupção, e não quer deixar o cargo e fica nesse embrolho todo aí, que não se resolve nunca. E isso tudo afeta principalmente dentro do campo. O Corinthians não vive nem no campo e nem nos bastidores a sua melhor fase. O que o Corinthians precisa para resolver toda essa situação? Na minha opinião, eu acho que a forma mais fácil de resolver toda essa situação é virando SAF. Porém, o Corinthians é um time de massa que não precisaria disso para resolver os seus problemas financeiros. Era só ter alguém justo e honesto no comando que o Corinthians resolveria o seu problema financeiro. Nós estamos vendo aí a torcida fazendo vaquinha para pagar o estádio que o Corinthians não consegue pagar. Então, são gestões ruins, uma atrás da outra, que fazem com que o Corinthians chegue nessa situação. E nós vimos clubes sendo rebaixados no Brasileirão por muito menos do que essa crise que o Corinthians vive. É hora do Corinthians abrir o olho, porque pode ser que esteja entrando num buraco sem fundo. Bem, para prevenir todas essas dívidas de todos os clubes brasileiros, a CBF instituiu uma comissão para começar a montar o fair play financeiro para o Brasil, para tentar evitar toda essa crise financeira dos clubes brasileiros. E você, pasme, sabe o clube que ainda não notificou a CBF concordando com tudo isso? Exatamente o Corinthians. Então, aqui a gente já começa a pensar dobrado. Corinthians vive uma crise financeira sem precedentes e a CBF monta uma comissão para constituir o fair play financeiro no Brasil, e o Corinthians não faz parte desses clubes que já deu o aval para a CBF, que são 16 clubes. Eu quero ler aqui para você que os clubes são esses que já têm a adesão ao fair play financeiro. Da Série A é o Atlético Mineiro, Bahia, o Botafogo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport e Vasco. E os outros são da Série B: América Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, CRB, Ferroviária, Goiás, Grêmio Novo Horizontino, Paysandu, Remo e Volta Redonda.
e até agora o Corinthians não notificou a CBF concordando com essa adesão. O quadro que a gente monta aqui são dois. Ou o Corinthians ainda não teve tempo para dizer à CBF que faz parte de tudo isso, quer fazer parte de tudo isso, ou as pessoas que estão no clube estão mal intencionadas e não querem que o Corinthians coloque à prova todas as suas dívidas. Eu acho que o Corinthians, na minha opinião, precisava sim entrar na adesão do Fair Play, precisava sim virar SAF e precisava sim pedir com que o Augusto Melo deixasse o cargo para alguém com maior competência e alguém honesto pudesse assumir o cargo. O que nós estamos vendo no Corinthians é uma bagunça sem precedentes, uma dívida bilionária. E o Corinthians continua gastando dinheiro à torta e direita, como agora vai pagar a segurança do Memphis Depay. Não é possível que o Corinthians aceite acordos como esse. O Corinthians tem cavado a sua própria cova por um buraco que, infelizmente, talvez não tenha como sair. Contratando jogadores com salários astronômicos, gastando dinheiro com o que não tem necessidade, só para ter um jogador que não resolve o problema do Corinthians. Então o Corinthians precisa pensar melhor, precisa abrir o olho, e o torcedor do Corinthians precisa ficar cada vez mais revoltado, como a gente já viu em outras situações. O Corinthians perde fora do campo e perde dentro do campo. O Corinthians entra na próxima rodada para jogar contra o Bragantino e joga em casa. Vamos torcer para que toda essa bagunça não reflita dentro do campo, apesar que eu acho bem difícil, tá bom? Se você é torcedor do Corinthians, deixa aqui no comentário tudo que você acha. Se você também não é, pode comentar aqui. Aproveita e já curte o vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações. Obrigado pelo acesso e valeu!